Bom dia, bom dia. Vamos continuar com a nossa leitura do livro Ela Tá Se Achando. Ok? Então tá, nós estamos falando sobre a luz, né? E agora o tema é aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Tô falando baixinho porque a turma tá dormindo, que é bem cedo da manhã. Vamos lá. Declare que a luz de Deus chegou. Porque eu creio que se você está lendo este livro, é porque o Senhor a atraiu e quer trazer luz para a sua vida. Então, é bem a lei da atração, né? Você desejou alguma coisa, você está desejando um diferencial na sua vida, as coisas começam a vir até você, né? Não sei como você me achou, como soube da existência desse livro. No meu caso, eu ganhei. Eu e meu cunhado. No entanto, quero que saiba que nós estamos aqui para ajudar você a se achar e a se tornar a mulher que Deus quer que você seja. Mas como faremos isso? Boa pergunta, vamos lá. Eu fiz um caminho, né? Agora vamos ver qual é o caminho que ela vai dar. Eu fiz um. Eu trilhei um caminho. Então, no processo, né? Agora eu quero ver o que ela vai falar. Vamos ver aqui. Esse aqui, vamos lá. Como encontrar a mulher que Deus quer que você seja? Quando você perde algo dentro do seu quarto, por exemplo, a tarraxa de um brinco, a primeira coisa que você faz é acender uma luz. No escuro é quase impossível encontrá-la. Teria que ser no tato, e isso lhe daria muito mais trabalho. Concorda comigo? Para encurtar o caminho, seria bem melhor acender a luz. Existe uma parábola na Bíblia em que Jesus relata a história de uma mulher que havia perdido uma das suas dracmas, uma moeda grega mais ou menos equivalente ao denário romano. Valia o mesmo que um dia inteiro de trabalho braçal. Geralmente, elas eram de ouro ou de prata. Normalmente, essas dracmas eram usadas como dote de casamento e faziam parte de um colar de compromisso. Em vez de aliança, a noiva usava um colar para assumir um compromisso público com o noivo. Quando ela saía de casa, tinha que usar o colar, pois ele fazia barulho e assim todos saberiam que ela estava comprometida. Olha que interessante, né? Ele continha 10 dracmas e ao perder uma, a noiva não poderia sair ou ser vista por alguém. Isso seria um risco ao seu compromisso com o noivo e também uma vergonha, pois as pessoas poderiam perguntar: como você perdeu algo de tão grande valor? Como você, sendo noiva, perdeu um presente que o seu noivo te deu? Você quer acabar com o seu compromisso com o noivo? As pessoas poderiam perguntar isso para ela. A Bíblia conta que aquela mulher, ao perceber que havia perdido uma das suas dracmas, acendeu a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até achá-la. Observe que a dracma não foi perdida na rua, mas em casa. Poderíamos listar aqui inúmeras coisas que temos perdido dentro de casa. Por exemplo, o nosso amor próprio, o zelo pela nossa casa, o respeito pelo marido, o carinho de um para com o outro, a falta de tempo de qualidade com os filhos e principalmente a nossa identidade de filhas amadas do Pai. Eu estava me sentindo assim, amor próprio assim, eu já tinha
quase zerado, assim, sabe? Eu tava, assim, me esvaindo o meu amor próprio, eu tava bem, uma baixa estima gigante. Situação, assim, de não me compreender mais, não me valorizar mais, assim, totalmente me sentindo sem valor. E essa mudança na minha vida fez isso. Hoje eu entendo o meu valor, hoje eu entendo que, que eu preciso me amar primeiro para que eu possa amar outras pessoas, para que eu possa distribuir esse amor. Ele tem que estar dentro de mim. Vamos lá. Eu tô com gripe, por isso que eu tô um pouco fanha. Ó, aqui, enfim, são muitas coisas. Cada um de nós precisará identificar as dracmas que perdeu e o mais rápido possível partir à sua procura. Sim, porque eu lembro que certa vez eu preguei sobre isso e nessa pregação eu dizia que as dracmas eram como se fossem os nossos adornos, né? E a gente não poderia perder nenhum, porque eles são como se fosse um conjunto, é um ligado no outro. Perdeu o amor próprio, alguma coisa vai baixar também. É impossível. Um depende do outro. É um adorno, é que nem um colar mesmo. Um está ligado no outro. E a gente não pode perder nenhum. E não é um fato assim não é como se fosse uma obrigação. Não, é um cuidado. Porque se você perde um, automaticamente os outros começam a ser afetados também. Então é como se você perder todo o colar. Então não deixe nada, nenhum pilar da sua vida pode estar baixo. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, mas é um cuidado porque um puxa o outro, um abismo puxa o outro, né? Vamos lá. Todas essas coisas e várias outras contribuem para que o nosso enfeite, o nosso colar de compromisso esteja comprometido. Ó, em que nós estava falando. O noivo não nos receberá se faltar alguma das 10 dracmas. Aqui eu já discordo, porque da maneira que eu entendo hoje, nós somos centelha divina, nós somos um pedacinho de Deus. E eu acredito que o que acontece é que nós estamos muitas vezes um pouco apagados, mas nós não deixamos de ser um pedacinho de Deus. Ele sempre vai nos receber, sempre vai nos receber. Talvez ela esteja falando aqui no ponto de salvação, né? E eu penso agora um pouquinho diferente quanto a isso, sabe? Eu creio que a salvação é um pouco diferente disso, sabe? É um pouco mais leve do que essa maneira como às vezes a gente pensa, a um ponto de nos deixar com medo. Eu acho que o medo é o que causa todo o fato de nós nos perdermos. O medo nos leva à perdição. O medo nos leva a cometer os erros, os pecados. Então, esse fato de nós vivermos com medo de perder a salvação é bem complicado. Eu acredito que aquela mulher deve ter ficado desesperada. Afinal de contas, ela havia perdido algo de grande valor, não só material, como emocional. Caso eu acredito que realmente, né, ela vai colher todo esse resultado, né, dessa perda, vamos dizer, das dracmas, né? Ela vai colher esses resultados, vai começar a sentir na pele, né? Toda a frustração de perder o amor próprio, vai começar a sentir isso. Vamos lá. Perdido a utilidade não só material, como emocional. Talvez essa também seja a sua história.
Não precisa necessariamente ser uma dracma, mas talvez você tenha perdido algo de grande valor. E é por isso que eu quero convidá-la a fazer o mesmo que essa mulher fez. Perceba o que você perdeu. Hora de analisar. Você tem que sentar e analisar a sua vida. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ajuda de ninguém. O próprio Espírito de Deus que habita em você vai te mostrar. Você precisa de silêncio, você precisa de estar num ambiente de silêncio, se concentrar e simplesmente relaxar sua mente. E tentar entender você mesmo. Se pergunte. Fique em silêncio e se aconselhe como se você estivesse se aconselhando com uma pessoa. As respostas vão vir. Perceba o que você perdeu e faça tudo o que puder para encontrar. Quem sabe você tenha perdido a sua identidade. Ela é muito mais valiosa do que uma dracma. Não abra mão de encontrá-la. Ao escrever esse capítulo, o meu coração queima, porque eu sei que existem muitas mulheres que perderam a sua identidade de filha. Verdade, isso é muito importante. Foi, e às vezes eu confesso que está sendo difícil eu compreender esse papel de filha. Porque quando você se torna filha, você compreende isso. Isso é algo tão forte que é impossível a nossa vida não mudar. Como pode o filho de Deus não usufruir de tudo de bom que ele tem, né, para nos dar? Então, esse ponto, assim, de tu entender, ter essa compreensão, esse entendimento de filha, vira muitas chaves, né? Não entendo. Não. No entanto, vou dizer algo. Ela está aí dentro de você e nós vamos achá-la. Essa identidade de filha está dentro de cada uma de nós e nós vamos achá-la. Então eu quero que você olhe para dentro de si, acenda a luz, vasculhe até encontrar o que se perdeu. Pode ter sido a sua inocência, a sua santidade, a esperança, não importa. O importante é trazer luz e não parar de procurar até achá-la. Durante os meus anos de aconselhamento, que não foram só pregando em igrejas, eu percebi que muitas mulheres ainda não descobriram a sua verdadeira identidade. E devido a isso, elas não estão vivendo o propósito que o Senhor colocou dentro delas, desde o ventre da sua mãe. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 surgiu. Algumas igrejas tiveram que cancelar os cultos, fizeram uma pausa e não tenho viajado com tanta frequência como antes. Porém, os problemas não pararam, ou melhor, alguns até cresceram bem mais do que antes, a ponto de fazerem com que algumas mulheres se sintam perdidas dentro da sua própria casa. Realmente, durante essa pandemia que aconteceu, ali se revelou muitas coisas, né? Uma das coisas que se revelou é que muitas pessoas não sabiam como buscar a Deus sozinhas, né? Precisavam de alguém. O povo precisava de um Moisés, né? Para falar com Deus e falar com eles. E Deus querendo ali falar com o povo. Então, a gente precisa ter o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa ter essa intimidade de saber como se chegar a Deus, sem nenhum intermediário. Eu estava conversando com um amigo num dia desses e ele falou algo que me chamou bastante a atenção. É verdade que muitas empresas quebraram por meio dessa pandemia e outras ainda estão quebrando. No entanto, pior do que tudo isso é que, neste exato momento, existem muitas mulheres quebradas. A taxa de divórcio aumentou bruscamente. Muitas mulheres desenvolveram crises de ansiedade,
depressão e vários outros problemas de relacionamento. Verdade, porque assim, as pessoas passaram a conviver mais umas com as outras, né, ficando dentro de casa, e isso acabou acarretando em discórdias, né, brigas, e como diz Jesus, né, não sou eu que estou falando, né, pela dureza do coração as pessoas preferem então se distanciar. É como, não sei se foi nesse vídeo que eu falei, ou se foi no propósito de 21 dias, quando a gente, num relacionamento, né, tu tem a pessoa, ela está sendo o espelho do teu mundo interior. O teu mundo interior está refletindo tudo na sua volta. A sua casa é o seu mundo interior, é o seu reto projetor projetando para fora, né, aquilo que está dentro de ti. Seja filhos, seja esposo, casa, trabalho, vida financeira, é o teu interior refletindo para fora. Então, não tem como você mudar o seu esposo, você não pode mudar os seus filhos, você não pode mudar nada, você pode mudar o seu interior. Isso é que você pode mudar. Você não tem o poder de mudar ninguém, porque nós temos o livre-arbítrio, né? A gente não tem como. É como, que eu falei, acho que num dos vídeos ali. Eu ver o meu reflexo no espelho e eu quebrar o espelho para me consertar, né? Eu vou passar comprando inúmeros espelhos, trocando de relacionamento, trocando de emprego, trocando de casa, brigando com filhos, buscando mudar o reflexo, né? Mas cada vez que eu comprar um espelho novo, eu vou ver o mesmo reflexo. Então pense antes de tomar qualquer atitude pensando em mudar de vida, que você vai comprar somente outro espelho. Mude o seu interior. Não é presidente, não é prefeito, não é governador que muda a nossa história. Não é. Quem muda a tua história é você mesmo, dentro de você. Nem é no exterior. Nem mesmo o teu exterior você consegue mudar. Você consegue mudar o teu mundo através do teu interior. Então, se talvez o teu presidente não ganhou, se talvez o teu esposo não tá legal, é o teu mundo. É o teu mundo que está acontecendo. Esse é o teu mundo. É o teu reflexo interior saindo para fora. Tá ok? Eu parei para analisar essa fala de meu amigo e percebi que isso é uma grande verdade. Muitas mulheres não são mais as mesmas depois que todo esse vendaval passar. Não serão mais as mesmas depois que esse vendaval passar. Algumas haviam perdido o costume de passar um tempo com o seu cônjuge e com seus filhos. Outras acabaram se isolando, passando a olhar um pouco mais para dentro de si e perceberam que estavam incompletas. Eu me senti assim, mas foi antes da pandemia, bem antes. Havia algo faltando em sua vida. Por essa razão, eu quero convidar você a acender a luz e não se conformar em apenas ler este livro, mas a se comprometer a tomar uma atitude, uma ação, para enfim achar o que está procurando. A luz é responsável por trazer clareza aos lugares escuros. Você precisará dela para iluminar o caminho que percorrerá até encontrar dentro e não fora, eu estou bem grifado aqui, a mulher que você nasceu para ser, viu? É dentro de você. Estamos enfatizando bem, dentro de você. Falo isso porque, infelizmente, muitas vezes acreditamos que são as coisas de fora que nos farão felizes e realizadas. Por acreditar nisso, passamos a vida inteira falando: quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu estiver bem no meu casamento, quando eu vou ser feliz, quando eu for rica, eu vou ser feliz, quando eu for vou estar completa, né? Isto é uma grande ilusão, é verdade, porque eu vou falar uma coisa assim, você pode estar dentro da sua casa e você pode estar numa praia paradisíaca, Cancún,
o teu interior vai continuar com você. Se você tem uma mochila cheia de mágoa, de rancor, ela vai junto com você. Se você é feliz comendo pastel na esquina, você vai ser feliz do mesmo jeito comendo no melhor restaurante que tem. Entende? Isso é o segredo, porque a felicidade ela tá no teu interior. Eu nunca me esqueço de uma vez, logo que eu comecei esse processo, assim, que comecei a sentir essas coisas de gratidão, de que eu deveria ser feliz em qualquer situação da minha vida. Eu nunca me esqueço que nós estávamos na praia, na casa dos meus pais na praia, e nós fomos na beira da praia, nós fomos com as crianças, né? Eu, minha esposa e as gurias na praia. E eu lembro que quando eu cheguei assim na rua, assim, olhando a praia, assim, eu olhei assim, ó, meu Deus, eu tô na melhor praia do mundo, na melhor praia que eu poderia estar do mundo. Eu pensei bem assim. Mas foi algo assim que veio bem de dentro, assim, sabe? Eu tava sentindo uma gratidão muito grande de estar ali naquele lugar. E eu lembro, assim, que me... Foi como se fosse uma explosão de alegria que veio de dentro de mim tão grande. Porque era a praia que nós estávamos sempre ali. E eu olhei para naquele lugar diferente aquele dia. E eu lembro que quando eu olhei, eu senti uma alegria tão grande, que eu fui no mar. É difícil eu entrar na água, mas eu fui no mar, assim, e incrivelmente aquele dia, o mar, a água tava morninha, maravilhoso. E eu comecei, eu pulava muito de alegria lá dentro, dizer pra minha filha assim, meu Deus, nós estamos na melhor praia do mundo. Então, o meu interior, ele muda o meu exterior. Ou seja, chegou um ponto de, eu não sei se a água estava, até perguntei pra ela, assim, porque eu pensei, será que é só eu que tô sentindo, né? Será que é uma coisa... Eu até perguntei pra ela, tu tá sentindo a água tá morninha, né? Dela disse, sim. Ou seja, eu não vou dizer, a minha gratidão fez a água esquentar do mar, ou o mar ficar maravilhoso como estava aquele dia. Mas se eu também duvidar, como que eu vou crer nos milagres de Deus? Se eu começar a duvidar dos pequenos detalhes que acontecem, das pequenas coisas que Deus me alcança, me dá, são presentes de Deus, são presentes dele. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, ele me entrega, porque eu vou esperar talvez para ver se ela vai falar sobre isso, mas eu quero falar sobre quando que Deus, ele entrega tudo aquilo que a gente pede, e a gente pede o tempo todo, em pensamento. E quando eu tive aquele ato de gratidão, a gratidão é a melhor oração que a gente pode fazer. Quando eu tive aquele ato de gratidão e explodir de alegria, que são os sentimentos, as vibrações mais altas que a gente pode ter, que é a alegria e a gratidão, naquele momento, o meu mundo exterior se transformou naquilo que Deus poderia me entregar. Tu não está em Cancún, mas tu tá com uma alegria como se eu estivesse lá. Tu não está numa melhor praia do mundo, mas eu trago essa melhor praia do mundo para ti, pelo teu ato de gratidão. Então, seja grato, pratique a gratidão, é um exercício, não é? As primeiras vezes você não vai sentir, as primeiras vezes você vai falar da boca para fora, mas faça. O que você precisa para ser feliz e se sentir realizado está dentro de você e não fora. A parábola da dracma termina dizendo, quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo, regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 9. É sempre bom festejar quando encontramos algo que estava perdido. Aquela mulher chamou as suas amigas e comemoraram juntas por ela ter encontrado a dracma perdida. Perceba que não foi só a mulher que se alegrou, as suas amigas e vizinhas também. Quando eu encontro algo que eu perdi dentro de mim, muitas outras pessoas são beneficiadas. Outras mulheres poderão se beneficiar da candeia que acendi em minha casa. Que possamos, portanto, acender a candeia e partir para a ação. Mãos à obra, chegou a hora de procurar dentro de si a dracma perdida. Aqui,
quando eu encontro algo perdido, muitas outras pessoas são beneficiadas. Por quê? Porque nós estamos no emaranhamento. O que é o emaranhamento? Nós somos um. É como se fosse assim, como se eu... Não é isso, mas é uma maneira que eu encontrei para até entender isso. É como se Deus, o Todo-Poderoso, ele, no ato de distribuir, né, esse espírito dele, é como se ele se dividisse em milhares de pedacinhos, de faísquinhas. E cada uma dessas faísquinhas somos nós. Só que ao mesmo tempo nós somos um. Nós somos o todo dividido em pequenas fagulhazinhas. E esse todo, cada coisinha, nós somos interligados. Nós estamos emaranhados. E esse emaranhamento faz com que, na ciência, os cientistas eles explicam assim, ó, que a menor partícula do nosso corpo é um átomo. E dentro do átomo existe uma menor partícula que é o elétron. Se você pega um elétron, eu vou explicar para que você possa entender o que eles quiserem dizer. Ou seja, dentro de tudo existe um elétron. Eu tenho elétron. Esse livro tem elétron. Tudo tem elétron. Elétron é energia. Por isso que a gente diz, eu tô com energia baixa, eu tô com energia alta, né? Porque nós somos energia. Então, pegaram esse elétron e eles pegaram um outro elétron. Botaram um longe do outro. Vou fazer assim pra você ver. Um longe do outro. O que fazia nesse elétron modificava esse também. Esse acaba acontecer a mesma coisa. Você entendeu? O que faz em você, faz no outro. Então, se você, vamos dizer assim, se você desejar aqui, o que nós fizermos num vai fazer no outro. O que acontece com um, acontece com o outro. Automaticamente, depende. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então, assim, o que você desejar, se eu desejar o bem para esse aqui, vai acontecer para esse. Se eu desejo o mal, vai acontecer também. Então, por isso que a gente diz que nós devemos desejar o bem para todas as pessoas e orar pelos nossos inimigos. Porque nós estamos emaranhados. O que acontece com um, acontece com o outro. Então, por isso que o mundo tem esse desnível. Porque existem ainda pessoas que desejam vingança. Você acredita que se você for ofendido, você tem que retribuir. Então, vai se tornando uma bola de neve, aumentando cada vez mais esse fluxo, né, de coisas ruins, né, essa onda de tanto ódio, né. Então, ore para as pessoas que te perseguem, abençoe as pessoas ao teu redor para que isso volte para você, porque nós estamos emaranhados, nós somos um só. Tá ok? Então, esse foi o capítulo de hoje e o seu... chavezinha ali. E o seu... Hoje a tua tarefa é sentar e ficar em silêncio. Fique em silêncio e converse com você mesma, como se você estivesse conversando com outra pessoa. Se pergunte, questione tudo aquilo que você, como se você fosse conversar com alguém. Converse com você mesma e depois fique em silêncio e espere que as respostas vão vir. O que você precisa mudar, o que você perdeu, tá ok? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.